E esse é um episódio especial, onde eu vou falar um pouquinho da minha experiência nesses 16 anos de Gemba Group, aonde eu já visitei mais de 400 empresas, já participei visualizando o resultado de mais de 500 projetos, presenciamos na nossa escola de melhoria contínua mais de 30 mil profissionais sendo capacitados presencialmente, além aí de ter conquistado no último ano um ganho de mais de 1 bilhão de savings, de ganhos para os nossos clientes nas nossas consultorias e nos nossos treinamentos que têm as certificações de projeto. A ideia de trazer para vocês aqui hoje é uma reflexão sobre o mercado da educação corporativa, sobre o que acontece nas empresas e o que eu tenho vivenciado, conversando com donos de empresas, presidentes, fundadores, diretores, executivos que estão no alto da estratégia e compartilham também com a gente as situações que acontecem dentro das grandes escolhas e decisões desses gestores quando se trata de levar qualidade no desenvolvimento humano e na capacitação continuada dentro das empresas. E tem algo que me intriga muito, que é o motivo desse tema que eu quero trazer para vocês hoje. Como eu falei, são centenas de empresas visitadas e muitas vezes nessas visitas a gente vê que a empresa traz para nós desafios em relação a resultados. Compartilham com a gente os desafios que encontram para atingir as suas metas, na maioria delas, né, dentro dos principais pilares: aumento de produtividade, eficiência operacional, melhora da qualidade, eficiência logística, redução de custo, eliminação de desperdícios, problemas, né, com clientes, e tudo isso está vinculado, obviamente, a uma performance, né, uma eficiência operacional que depende especificamente da capacitação de seus colaboradores. Mas o que eu quero trazer uma reflexão para vocês, gestores, profissionais de RH, agentes de melhoria contínua. Nesses mais de 15 anos que eu comentei aqui, algo que me intriga muito é o fato que a gente, lá na empresa, a gente brinca, né, os 80-20. Dentro de uma companhia, nós temos lá 100% dos colaboradores. Desses 100%, 5% estão na esfera estratégica. São os diretores, os altos executivos, muitas vezes até os donos, né, os fundadores da empresa que estão ainda nas cadeiras de direção. Eles compreendem ali 5% de todo o time, de todas as pessoas que trabalham dentro dessa companhia. E em torno de 15% são os profissionais que são gerentes, coordenadores, supervisores. São eles os profissionais da área tática, né? A estratégia define o plano, define para que caminho quer ir, quanto quer crescer, qual que é a rentabilidade que quer, qual que é o mercado, que produto quer produzir, o que serviço que quer entregar. Essa estratégia são os planejadores. E 15% são a equipe tática. A equipe tática, ela é responsável, né, pela execução, por fazer acontecer, por pegar essa estratégia e fazer acontecer no campo operacional, na base da empresa. E a base da empresa, pessoal, é em torno de 80%. Então, nós estamos falando que a equipe operacional, quem está lá na base, que são os que fazem acontecer, correspondem a 80% de todos os colaboradores de uma companhia. Isso é uma evidência, né? Eu falo que é uma tese minha, mas porque, como eu já disse, visitei e vivenciei experiências em centenas de empresas. E é curioso entender o porquê que algumas decisões são tomadas em relação ao desenvolvimento humano, a capacitação continuada, o foco na capacitação técnica, na capacitação de lideranças, comportamental, sendo que 80% das pessoas que trabalham dentro de uma empresa, vou dar o exemplo de uma indústria, são na base do operacional. Só que essas pessoas, elas ficam com 20% do orçamento para capacitação. Por que será que isso acontece? Vamos lá. Normalmente, os altos executivos, que compreendem os 5%, né, da equipe estratégica, e os táticos, que compreendem 15% da equipe tática, né, desses 100%, são as pessoas que recebem 80% dos investimentos em capacitação profissional, desenvolvimento humano. São os que recebem oportunidades de participar de grandes congressos, de cursos caros, participar de MBAs, experiências internacionais. E por que 100% do orçamento para capacitação, desse tanto, 80% vai para esses 20%?
Obviamente, pelo networking, né, pela influência, por estar mais próximo, né, de quem tem a caneta e assina a autorização para que esse treinamento aconteça, para que viabilize, né, para o colaborador, para o executivo, para o gerente, para o diretor, uma experiência de desenvolvimento humano, seja técnico ou comportamental, e 20% do que sobra da receita do orçamento anual tem que ser milagrosamente desprendido para a equipe que está na base, que são os 80%. É complexo, pode ser um pouco redundante, mas é isso que acontece. Então eu afirmo para vocês que há uma convicção nesse sentido de que os projetos falham por causa disso. Porque 80% de todo o orçamento das empresas acaba indo para quem tem mais influência, equipe estratégica, equipe tática. Só que quem põe a mão na massa, quem executa a estratégia, quem realmente está pegando do tático aquilo que tem que ser feito é a equipe de base. São os operadores, são os analistas, são as pessoas que estão lá na base da empresa executando, né, o dia a dia para poder fazer a entrega, entregar para o cliente no prazo certo, entregar para o cliente com a qualidade certa. Muitas vezes são eles que passam por auditorias, são eles que acabam respondendo pelas ações de auditorias de programas de qualidade, auditorias de programas de 5S, muitas vezes exigidos, né, pelos clientes, né, existem muitos clientes que auditam os seus fornecedores. Então, essa tese me traz uma grande reflexão através dessa experiência, que os projetos falham devido a essa visão que ela está vinculada literalmente, né, à gestão do poder dentro das empresas. Quando eu falo poder, é que o poder entre as áreas que têm mais influências dentro de um negócio acabam negligenciando o que de fato agrega valor, que é ter as condições de orçamento, tempo e um planejamento organizacional que durante o ano toda a equipe de base passe constantemente por capacitações continuadas dentro de um fluxo contínuo de desenvolvimento de conhecimento de hard e soft skills. Aí quando chega lá no metade do ano, as coisas não estão acontecendo, existe problema de qualidade, existe problema de eficiência logística, tem reclamação de cliente, o gerente, o diretor vai lá no pátio da empresa e vê que tem uma montanha de produtos que foram desperdiçados, inacabados, refugos, materiais que exigiram retrabalho, então vai ser materiais que vai ter que ser jogado no lixo, e aí vem a revolta, percebem que a empresa está longe dos seus resultados, mas está longe dos seus resultados porque, meus queridos gestores, não houve capacitação. Não houve entendimento da parte operacional, não só do que tem que ser feito, mas como tem que ser feito. O problema é entregar no prazo. Esses colaboradores estão sendo treinados dentro de processo de fluxo contínuo, dentro de trabalhos padronizados, cartas de trabalho bem estabelecidas. Eles entendem qual que é o seu POP, né? Quais são as suas instruções padronizadas de trabalho. Essas pessoas não são capacitadas para isso no dia a dia. Elas não recebem esse treinamento de uma forma continuada. Isso faz com que os problemas aconteçam de uma forma crônica, porque o RH tem que fazer milagre com 20% do seu orçamento que é estendido para capacitação para alcançar 80% de todo o time. Então, acho que é bem importante a gente falar sobre isso, porque o nosso podcast Vem Pro Gemba traz aqui semanalmente, empresas que são clientes nossas, alunos que passaram pelos nossos programas de formação e contam os resultados dos trabalhos que estão acontecendo nas empresas, trazem para nós aqui no podcast depoimentos sobre a transformação em suas carreiras e principalmente do que eles conseguiram entregar de resultado após uma capacitação robusta, uma capacitação planejada, uma capacitação orientada para resultados. Então, acho que isso fica muito claro, né? Eu acredito que isso fica muito claro, o quanto a capacitação ela tem sido um grande problema no Brasil, inclusive motivo de desindustrialização
né, do nosso país. Muitas empresas saindo do país ou evitando entrar no país porque tem os receios, né, da fama, da falta de capacitação, da falta de mão de obra qualificada no nosso país. E as empresas que já estão aqui, que têm os seus colaboradores empregados atuando no dia a dia, não percebem que muitas das metas, as dificuldades financeiras que as empresas vêm enfrentando está vinculada à capacitação profissional. Há uma mão de obra qualificada, há times, células de trabalho dentro de uma empresa, seja uma indústria, seja de qualquer setor, uma empresa de serviço, são pessoas que entram de manhã para trabalhar sabendo que eles têm que fazer alguma coisa e o que eles têm que fazer, mas não sabem como executar aquilo de forma que agregue valor de verdade para a empresa, deixando que aquele processo durante o dia de produção ou de entrega de serviços não passem por problemas de retrabalho, não passem por problemas de desperdícios, de uma mão de obra ociosa, de uma improdutividade por dispersão. Então, lucros ficam represados dentro das empresas porque a grande base, que corresponde a mais de 80% de todo um time de uma empresa, está na base operacional que executa. Então, eu trago uma reflexão, fico aberta para questionamentos, gostaria de poder compartilhar mais dados em relação a isso, mas aqui a gente tem pouco tempo, mas com certeza é o que eu estou trazendo para vocês aqui, é o que eu tenho vivido nos últimos 15 anos, na maior parte desses 15 anos, dentro de indústrias de todos os portes e de todos os setores, aonde tenho visto, né, de forma evidente o impacto no resultado dos negócios que negligenciam um programa de capacitação profissional continuado, né, estratégico, trilhas de capacitação para o pessoal do PCP, trilha de capacitação para o time de qualidade, uma trilha de capacitação específica para os analistas que analisam os dados para tomada de decisão. Às vezes colhem dados e não sabem o que fazer com os dados. Colher dados é fácil, tomar decisão olhando para os dados é difícil. Então, por isso que a capacitação voltada para uma visão analítica, com ferramentas, com metodologia, que ensine esses analistas a olhar para aquele número gigante de informações e transformar aquilo em solução para uma tomada de decisão, ela se torna deficiente, né? Porque eles não aprendem a fazer isso. Para isso precisa-se de metodologias, precisa-se de ferramentas. Para que eles saibam quais ferramentas e metodologias utilizarem, eles precisam entender os problemas. E para entender um problema, precisa sim olhar para o desenvolvimento técnico, comportamental, porque uma vez que um colaborador ele começa a identificar uma oportunidade de melhoria, ele aprende a identificar um problema, ele vai saber qual que é a ferramenta que ele vai recrutar para resolver aquele problema na empresa. Então, essa tese dos 80-20 parece até o gráfico de Pareto, né? Muitas pessoas falam sobre o gráfico de Pareto, eu gosto muito do gráfico de Pareto, mas está aí mais uma evidência. Não estou defendendo, né, a tese do gráfico de Pareto, mas é uma grande coincidência a gente olhar para essa reflexão que eu trouxe agora, e gostaria que os RHs se interessassem um pouquinho mais por esse raciocínio, os diretores, gerentes se interessassem um pouquinho mais por esse raciocínio, para que a gente possa calibrar, né, os esforços e investimentos em treinamentos, em cursos técnicos, para que quando bater uma auditoria lá, a equipe de vocês não fique desesperadas para correr em 2 dias, tentar colocar tudo no lugar para quando os auditores chegarem, para quando tiver uma certificação para homologação e se tornar fornecedor de um novo cliente, a equipe de vocês não entre em desespero por não estar preparado para receber, né, uma auditoria para homologação, para que esses infortúnios, né, não aconteçam, esses imprevistos não aconteçam, esses riscos, até mesmo de perder contratos por falta de qualidade ou de estar seguindo as normas adequadas não aconteçam. A capacitação ela tem que alcançar todo o time, e o time de base tem sim que ser a menina dos olhos da direção, que a direção coloca a estratégia na mesa, mas quem executa é o time de base. Pense nisso.